programa de hoje, Josiane Pires fala sobre autoras importantes. Gelson Davis nos convida a pensar positivo. Adriana Corsetti explica como funciona o acompanhamento com uma nutricionista. Bruna Chabarum fala sobre a importância de dizer não. Nossos profissionais respondem perguntas importantes, com dicas e reflexões. Olá, eu sou a Lisane Luz Pacheco e você está no NAP TV. Na última semana, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Em nossas redes, fizemos uma singela homenagem às incríveis mulheres aqui do núcleo e de nossa sociedade. Mais importante do que celebrar é também falarmos sobre respeito e dialogar sobre formas de aplicá-lo em todos os dias do ano. Para abrir o programa de hoje, a psicóloga Josiane Pires vai trazer mais informações e reflexões sobre algumas autoras mulheres que marcaram a literatura do mundo. Vamos ouvir mais mulheres? Oi, pessoal! Neste mês de março, além do Dia da Mulher, nós também temos o Dia do Bibliotecário e também o Dia Nacional do Livro. Unindo essas três datas, pensei em uma coisinha pra gente, né? Algo talvez fundamental que a gente pouco fale ou pouco se dê conta. O que é? As mulheres na literatura. Vejam só. Numa pesquisa mostra que 60% dos leitores no Brasil são mulheres. Mas, em contraponto, pensem que, num exemplo bem simples, a Academia Brasileira de Letras, dos 44 membros, apenas 5 são mulheres, né? Se temos tantas leitoras mulheres, cadê as autoras mulheres, né? E para falar disso, né, eu pensei em fazer uma lista de autoras mulheres que valem a pena ser lidas. Por quê? Leitura de mulher, às vezes carrega um certo preconceito que, é leitura de mulherzinha, é um romancezinho, e não. Há mulheres fortes, há mulheres inteligentes com muito assunto a ser passado para vocês. Fiz uma lista, vou passar, tá bom? Quando eu tava fazendo essa pesquisa aqui, né, para falar de autoras mulheres, eu abri o Google ali e digitei autoras mulheres. Vocês acreditam que apareceu a foto de vários homens autores? Algum problema? Não tem. Há muitos autores fantásticos. Alguns até falam e contam histórias de grandes mulheres, né? Mas por que não ouvir a história contada de uma mulher, né? A gente está inserido quanto sociedade num machismo estrutural, que a gente chama, né? Numa cultura assim, onde a gente sabe das histórias contadas pelos homens. Por que não ouvir algumas histórias contadas pelas mulheres, então, né? E em outros campos também, né? Se apoiar as leitoras mulheres, por que não ouvir mulheres, né, na música? Por que não comprar de mulheres? Há tantas mulheres hoje empreendedoras, né? Donas das mais diversas profissões. Vamos apoiá-las também, né? Não é assim, desqualificando o trabalho de algum homem. Não, pelo contrário, é abrir, né? É a equidade que a gente chama. Vamos de igual para igual, vamos ver o que as mulheres estão produzindo também, vamos ouvir a versão delas também das coisas. Nós temos no começo, lá no topo, a jovem Malala, tem uma história de vida incrível e também tem muito a ser falado e há muito que a gente possa ler e escutar ela. J.K. Rowling, também, uma grande autora. Nós temos a Virginia Woolf, a Chimamanda também, né, que meu livro favorito dela é o Hibisco Roxo. Temos também Alice Walker, né, que escreveu A Cor Púrpura. E claro, não é somente autoras internacionais, né, nós temos também as nossas autoras aqui do Brasil, como as clássicas, como a Clarice Lispector, e ela tem um livro também super interessante, que é Clarice por Todos os Cantos, onde fala muito sobre ela e reúne os maiores textos da vida dela. A Cora Coralina, a Cecília Meirelles, com as suas poesias e poemas. Também, na atualidade, nós temos a Djamila Ribeiro, que escreveu o atual Quem Tem Medo do Feminismo Negro. É uma outra mulher que tem muito a nos contar, que vale a pena ser lido. Trazendo para a área da psicologia também, nós temos grandes autoras, começando lá no início com a Ana Freud, filha de Freud.
com a Melanie Klein, um tempo depois, né? Um pouquinho mais na atualidade, a gente tem a fantástica Nise da Silveira. E também agora, bem contemporâneo, bem do nosso tempo, outra fantástica que também é a Diana Corso, né? A Diana é psicanalista, uma psicanalista aqui do Sul e tem muito a nos falar, que a gente possa ler ela. Essa foi uma breve lista, com certeza tem muito mais, até interessante, se vocês quiserem nos mandar, né, sugestões de autoras que vocês gostem, sugestão de livros, né, vamos ler, mulheres, vamos escutar o que nós temos a dizer também. Agora vamos dar seguimento às perguntas e respostas que fizemos aos psicólogos Luiz Mateus Pacheco, Andréia Reis e Gabriela Marques. Confira as dicas que eles nos trouxeram para podermos encarar o envelhecimento e nossos fracassos. Sempre que um obstáculo aparece na nossa vida, é natural que a gente vá blasfemar, brigar, achar que o problema é só conosco. Enfim, isso tudo nós temos o direito de colocar esse sentimento para fora. Mas após isso, eu gosto muito daquela história do sacode a poeira, né? E da volta por cima. É real. Se eu não chacoalhar essa poeira, ela vai ficar acumulando e ela que nos trava para a gente seguir adiante. E toda vez que surgir um obstáculo, depois de eu poder fazer aquela reclamação básica, eu preciso sacudir a poeira mesmo, deixar para trás e pensar, e agora? O que eu tenho que fazer? O que vem depois disso? E pensar que tanto a coisa ruim quanto a coisa boa passa. Então, a gente tem que tocar o barco. Não é fácil lidar com os obstáculos. Eles colocam um pouco de dificuldade na nossa vida, mas a gente sempre pode aprender com eles. E é sempre importante pensar que a gente não precisa se exigir demais, que às vezes poder percorrer um caminho até certo ponto já é uma grande vitória. Nem sempre a gente precisa chegar no destino final para que a gente possa ter a vitória. É claro que a gente espera, mas a gente também pode crescer muito sem que a gente chegue lá. Então a minha dica para vocês é isso, é poder aproveitar a viagem também e não apenas o destino. Acho que é fundamental olhar para cada experiência que a gente vivencia como uma aprendizagem, né? Sempre levamos aprendizagens diante daquilo que vivemos, sempre aprendemos alguma coisa e temos que olhar pelo lado positivo, pensar o quanto evoluímos, né, com algumas situações que acabam fugindo do nosso controle, que acontecem e imprevistos acontecem, né? Não temos como escapar deles e claro que às vezes a gente fica mais triste, a gente fica chateado, a gente fica frustrado, mas é importante pensar que são aprendizagens e tentar não repetir, né, os mesmos erros, tentar não repetir aquilo que acabou lhe frustrando. Acredito que muitas vezes nós imaginamos que o nosso corpo, ele é imortal e que nunca a velhice vai chegar e vai bater a nossa porta. Por um lado, é bom porque a gente mantém a nossa mente jovem e vai em busca das coisas. Mas a gente tem que lembrar que esse corpo aqui, essas células, todo esse organismo aqui, ele vai se limitando. Ele vai chegando a um ponto que ele não vai mais além de algum limite. A nossa mente, ela pode ter 20 anos para sempre, mas o nosso corpo tem limites. Então, para nos preparar para a velhice, eu acredito que é importante a gente aceitar as limitações, aceitar o momento que a gente está vivendo, respeitar também esse momento e ver como que eu vou me adaptar para começar a viver essa nova etapa. Assim como houve a etapa de criança, de jovem, vai ter a idade, um momento que tu vai ter que se deparar com a velhice. Então, aceitar que esse corpo não responde mais da mesma forma e como que eu vou lidar com isso. Para que a gente possa estar melhor preparado para o nosso envelhecimento, uma das coisas que é bastante importante é a gente cultivar os nossos laços, a gente manter os nossos laços, os laços afetivos, tanto aqueles de família quanto as amizades. Esses laços vão fazer uma grande diferença quando a gente estiver mais velho, porque a gente vai precisar de pessoas com quem contar, com quem a gente possa compartilhar histórias e que a gente possa conviver. Então essa é a minha dica para vocês. A minha dica seria: tenha vida além do trabalho e além do estudo.
é muito, muito importante termos, né, contato social com outras pessoas, porque imagina se você pensa que hoje a sua vida é só trabalho, 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 e como é que fica a sua vida quando você se aposentar, né? Como ela vai ficar? Né? Então eu acho que é muito importante assim, ter um hobby, né? Praticar um esporte, frequentar outros lugares, se relacionar com outras pessoas além do seu trabalho ou além do seu estudo, que geralmente está relacionado à profissão. Então eu penso que ter contato com outras pessoas é uma forma de prevenir o nosso envelhecimento e de trazer aí um envelhecimento um pouco mais saudável, né? E principalmente também se relacionar com pessoas da sua idade. Né? Porque assim, na troca, na conversa, na troca de experiências com essa pessoa, você consegue também aprender muito com elas, né? E às vezes a gente não consegue se enxergar, mas a gente enxerga no outro. Então vamos pegar um pouquinho emprestado, né, essa experiência da outra pessoa para, tentar deixar a minha vida um pouquinho mais saudável, um pouquinho mais tranquila e viver esse processo de envelhecimento de maneira mais sem neura. Confira agora mais uma psicodica muito especial dos nossos profissionais. Em seguida, teremos o nosso intervalo, mas não saia daí. Voltamos em seguida. Olá! A minha psicodica de hoje é o livro Armadilhas da Mente, de Augusto Cury. É uma história e dentro dessa história tem um contexto do setting terapêutico, onde se passa a terapia e os processos mentais que envolvem todo esse processo terapêutico. Então o leitor tem condições de se dar conta, muitas vezes até se identificar como nós vamos construindo os pensamentos, como nós ficamos inseridos nesse mundo dos pensamentos e não nos damos conta que a gente, de certa forma, rompe com o mundo real, com a realidade conforme ela está se apresentando. Então, vale muito a pena ler, porque a gente se dá conta também das histórias que nós contamos para nossa própria mente. A mente mente, né? A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. Cursão do Fabão desde 1993, formando alunos e preparando pessoas para o mercado de trabalho. Top of Mind no segmento de cursos preparatórios desde 2016, o Cursão do Fabão conta hoje com 10 aulas para aulas particulares e cursos para pequenos grupos com até 30 pessoas. Há 25 anos preparando para a prova do Liberato, também oferece cursos para o Enem, vestibular e concursos públicos. Tudo em um ambiente moderno e acolhedor com os mais qualificados profissionais. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Estamos de volta.
E agora o Gelson Davis vai nos explicar como funciona o pensamento positivo, como ele pode mudar significativamente o nosso dia a dia. Quando nós falamos de pensamento positivo, a primeira ideia que a gente tem é de otimismo e pessimismo, sendo que são coisas diferentes, né? Em alguns momentos da vida é importante que nós sejamos um pouco pessimistas, porque se nós fôssemos otimistas o tempo todo, nós teríamos mais facilidade de nos frustrar e não lidar bem com esta frustração. O pensamento positivo, ele tem algumas características que nós temos elas como funcionamento físico, né? O nosso corpo, né? Se nós for levar isso para física quântica, ou por que não falar um pouco sobre o que nós podemos levar para o lado religioso, independente da crença, né? Algumas pessoas chamam de fé, chamam de inúmeras formas, né? Mas o mais importante é que como o nosso corpo ele é composto de energia, porque nosso corpo físico nada mais é do que energia densa, então tudo em nós vibra. E conforme nós vibramos, é como as coisas elas vão se materializando. O que eu estou querendo falar? É mágica? Não, não é mágica. Mas sim, porque quando nós mantemos ou tentamos manter o nosso pensamento mais positivo, nós acabamos liberando mais serotonina, que é o hormônio da felicidade, como a gente chama, que é justamente algo que vai nos trazer mais alegria, vai nos dar mais confiança e no momento que nós nos sentimos mais alegres, automaticamente nós nos tornamos mais receptivos para as pessoas, com as coisas que a vida nos proporciona, porque se nós formos pensar no nosso cotidiano, é violência, né? É todo tipo de barbárie o tempo todo. Então, como manter o pensamento assim, tão alvo, tão limpo, né, o tempo todo? É difícil, mas é justamente pensando nesta ideia que a gente pensar mais positivamente, a gente vai conseguir ter uma vida um pouco mais feliz, automaticamente mais alegre, e nós vamos encarar as coisas de uma melhor forma. Automaticamente, quando nós somos mais felizes e fizemos as coisas com mais alegria, tudo à nossa volta começa a funcionar melhor, né? Por exemplo, né, no nosso trabalho, se nós chegarmos com um sorriso no rosto, dando um bom dia, tudo bem que a noite talvez não tenha sido perfeita, mas tu começar o teu dia com esse entusiasmo, tu vai respingar energeticamente para as outras pessoas esse bem-estar, esse lado bom da vida. E automaticamente as pessoas também vão te ver de forma diferente e as coisas vão acontecer na sua naturalidade melhores. Então, este seria um princípio fundamental que a gente pode entender tanto física como energeticamente, mas e por que não dizer, né? Se nós somos felizes, estamos melhor psiquicamente também. Então, mesmo com esse inconsciente coletivo de violência, né, de insegurança, a gente sim precisa ter os pés no chão. A gente não está falando de pensamento positivo de uma forma vulgar, né? A gente está falando aqui de sim ter noção de que algumas coisas nem sempre vão ser perfeitas, mas se nós encararmos as coisas com mais alegria, com uma melhor perspectiva de que, bom, talvez não esteja tão legal como eu queria, mas pode ficar melhor. Isso é um pensamento positivo, né? Então, essa seria a ideia. Então, a parte que eu queria falar da dica, né, seria que através do pensamento positivo, a ideia é que nós tenhamos mais confiança em nós, mais confiança no nosso poder de fazer as coisas, né? Sermos
pessoas que, dentro da sua loucura de produtividade diária, nós ainda assim consigamos olhar por cima com o olhar que as coisas podem dar certo, as coisas podem melhorar e que a gente tem este poder nas nossas mãos. Como funciona uma avaliação nutricional e o acompanhamento? Como terá que ser minha alimentação a partir de agora? A nutricionista Adriana Corsetti vai nos responder a estas e outras perguntas. Olá, tudo bem? Muitas pessoas questionam, tanto a mim quanto questionam a si mesmos, né? Como funciona a consulta com o nutricionista, como é que é feito, com que frequência, o que é feito nessa consulta. Eu posso falar como é a minha consulta, né? Não é porque é nutricionista que é receita de bolo que é tudo igual. Como é que é a minha consulta? Na verdade, muita gente acha que a consulta do nutricionista é só para emagrecimento. Eu recebo pacientes para os mais variados, né, cuidados, entre eles emagrecimento também. Então a consulta depende também do objetivo do paciente. Uma consulta padrão para emagrecimento normalmente vai envolver uma anamnese, né? Isso para todos os pacientes, independente do motivo, né? A anamnese, que é onde eu faço todo um questionamento do porquê que o paciente está vindo procurar, quais são os hábitos alimentares, ver todo o estilo de vida para conseguir montar uma orientação de acordo com o perfil daquele paciente. Mas se for um paciente que costuma frequentar academia, tem um ganho de massa muscular, é muito importante que seja feita uma avaliação do percentual de gordura desse paciente. Em alguns casos eu faço isso também para outras situações, mas não é obrigatório. Mas algumas medidas de circunferências, até por determinante de saúde, é importante que sempre seja feito. Então isso vai variar de caso a caso. Com que frequência se faz essas consultas? Também vai depender do objetivo do paciente e das condições do paciente vir até o consultório. Então, pode ser que seja semanal, pode ser que seja quinzenal, pode ser mensal. O mais frequente, eu normalmente sugiro que seja no máximo a cada 15 dias, porque mudanças de hábito de uma vida inteira não são tão simples assim, para que a gente possa espaçar demais as consultas. Então, a cada 15 dias no máximo, a gente consegue ainda um bom resultado. Às vezes acontece o paciente vir só uma vez, porque precisa só de uma orientação, né? Questionamento de algumas dúvidas, investigação de exames que não exigem um acompanhamento. Alguns pacientes não conseguem se controlar muito bem em 15 dias, precisam vir todas as semanas. Alguns já desde o início eu posso marcar só uma vez por mês, que eles querem ver como é que é a evolução do percentual de gordura, se só dar uma controladinha, ver se a alimentação tá ok. Então tudo vai depender do seu objetivo, das suas condições e do andamento das consultas. Com relação ao plano alimentar, que o pessoal gosta de chamar de dieta, eu não chamo de dieta porque eu trabalho com a ideia da reeducação alimentar. Então, para mim, o termo dieta, ele já nos leva a um fim de alguma coisa em breve por ser muito restritivo. Então, a ideia da reeducação alimentar, ela vai nos levar para um projeto talvez um pouco mais longo, mas que tem a tendência de se permanecer bem por muito mais tempo, inclusive pela vida inteira. A dieta ela é mais difícil de ser seguida, então normalmente ela vai terminar num prazo mais curto, e o que eu mais vejo aqui no consultório é que logo em seguida o paciente volta a recuperar o peso que baixou nesse período de dieta restritiva. Então como é que eu faço na consulta? A maioria dos pacientes precisa ou gostaria de receber um plano alimentar, né? Então eu entrego individualizado de acordo com a rotina da pessoa, tá? Essa ideia de montar o que eu considero que seja ideal, se não fechar com a rotina da pessoa, não vai funcionar. Então eu sempre vou individualizar de acordo com a rotina daquela pessoa e das condições daquela pessoa. Claro que a gente precisa fazer muitas vezes algumas modificações, senão o paciente não precisaria ter vindo até o consultório, né? Mas o plano ele normalmente vai ser dividido em refeições ao longo do dia. Eu não monto um cardápio fechado, eu dou várias possibilidades do que comer ao longo do dia, porque eu acho que é importante que o paciente possa fazer escolhas, mas conseguir variar entre boas escolhas, sem ficar perdido, né? Dependendo do perfil do paciente, o paciente não gosta de ficar contando quantas colheres pode comer, saber exatamente o porcionamento, a pesagem que tem que fazer. Então eu só monto uma organização da alimentação. Eu chamo de esquema, então eu não entrego quantidades. Eu apenas organizo o dia de acordo com os horários, dou algumas ideias e a gente aos pouquinhos vai encaixando as quantidades de acordo com a necessidade daquele paciente. Hoje teremos a estreia da nossa psicóloga Bruna Chábaro.
Em nosso programa, ela vai nos explicar e conversar sobre a importância de dizer não e como essa prática é benéfica para nós. Olá, meu nome é Bruna. Eu gostaria de falar hoje, então, sobre a importância de dizer não, né? É comum a gente perceber no consultório pacientes com dificuldade de dizer não, né? Onde eles necessitam estar sempre apostos às demandas, né? Às vontades do outro. E isso acaba gerando um excesso, né? Um gasto de energia muito grande, né? Para essa pessoa. Então, ela acaba se afastando das suas vontades, né? E começa a não conseguir linkar o que é do seu desejo e o que é do desejo do outro, né? Então, o quanto é importante, né, por vezes a gente pensar assim, eu não quero fazer tal coisa, hoje não estou bem para tal coisa, né? Não gosto disso, né? Não quero aquilo. Então, eu fico refletindo, né, se o dizer não, essa dificuldade, né, de dizer não, estaria associada a uma necessidade de aceitação, né? Ou medo de magoar outra pessoa, né? Isso porque, de repente, um amigo te convida para ir para algum lugar e tu diz que não. Será que em outro momento ele vai te convidar de novo, né? Ou um chefe que te pede alguma coisa que foge da tua função. Pede que tu exceda o teu horário de trabalho, mas eu não quero, né? Como que eu vou dizer isso? Ou então aquele amigo ouvinte, né? Tu é um amigo ouvinte? Então, nem sempre tu vai estar com vontade de ouvir a outra pessoa. Tu sabe dizer não? Então a pessoa se pergunta, né? Quem sou eu para dizer não, né? Colocando então a vontade do outro sempre à frente da sua, né? Então, outra coisa que eu gostaria de falar, que eu acho muito importante, é que a gente não tem como controlar como o outro vai se sentir perante as nossas respostas, né? Sejam elas sim ou não, né? Só que parece mais cômodo responder sim para outra pessoa, porque parece que ela vai ficar feliz, né? Ela vai gostar mais de mim, ela pode fazer o mesmo por mim, né? Então parece que se torna mais cômodo responder sim do que não, né? Mas e como controlar as nossas vontades, né? Como controlar aquilo que eu sinto? Como conseguir transparecer isso para o outro e para mim mesmo, né? Porque é muito difícil isso, né? Então, tu pensa assim, e se eu falar não, será que eu posso perder alguma coisa? Ou a outra pessoa ela pode reagir de uma maneira que eu não estou acostumado, né? Ou que eu não estou preparado ainda, né? Porque quando tu diz não e a pessoa está acostumada a receber o teu sim, ela vai te estranhar e tu muitas vezes vai estranhar a estranheza dessa pessoa e tu não vai saber como reagir, né? Por isso é tão importante a psicoterapia, né? Para que tu consiga perceber que tu pode dizer não, né? Quando tu deseja, e que isso vai trazer alguma consequência, né? E que tu pode sim arcar com essa consequência e com os teus sentimentos em relação a isso. Agora, o que o outro vai sentir em relação ao teu não, isso é do outro. É uma reação dele e tu não tem como controlar. O programa de hoje se encerra por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Agora também estamos no Spotify, em formato de podcast. São diversas formas de se conectar com a gente, então participe, comente e compartilhe. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!